Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje a gente começa aqui uma nova série de reflexões, uma nova série de mensagens, denominado Mais Um. É um movimento nacional da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mais Um. Nosso objetivo como denominação é que a gente possa se engajar no evangelismo, a gente possa se engajar, sabe, em compartilhar o evangelho com as pessoas, compartilhar o evangelho com alguém. Ô Duda, você consegue apagar a luz daqui do palco para mim, por favor? Para a gente ver melhor? Pode deixar apagado aqui o tempo todo, tá bom? Essas três, isso, tá bom? Então, mais um. E eu queria que você tivesse isso daí, porque, olha só, há mais de 2000 anos, diante da nossa vida corrida, e se você tem uma vida como a minha, corrida também, uma vida cheia de desafios, nós somos lembrados pelo nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Deus, Ele nos deixou uma tarefa muito especial. Qual é a tarefa que Deus deixou para mim e para você? Alcançar pessoas. Essa é a tarefa que Deus deu para nós. A tarefa não foi construir templo, não foi fazer um templo bonito. A tarefa não foi a gente cantar músicas bonitas. A tarefa que Deus deixou para mim e para você foi alcançar pessoas, conduzir essas pessoas para pregar o Evangelho. Deus, Ele chama eu e você para nós pregarmos o Evangelho, porque assim como Cristo, Jesus, ele estava em movimento, e a gente vai lendo, e se você assumir mesmo de fato o desafio de ler a Bíblia a partir de amanhã, um capítulo por dia, começando em Mateus 1, você vai ver Jesus, ele estava em movimento em todos os momentos. Jesus, ele estava num movimento constante, né, por amor ao ser humano. A gente vai ver lá em Mateus, por exemplo, Jesus, ele olha para a multidão e diz lá em Mateus, e ele sente compaixão por aquelas pessoas, né? Então, a partir de hoje, o objetivo nosso aqui, e inúmeras outras igrejas presbiterianas independentes do Brasil, é nós nos envolvermos e intensificarmos um movimento missional. Qual que é a nossa finalidade? Alcançar mais uma pessoa. Domingo passado, eu desafiei você a pensar em uma pessoa, em uma única pessoa, e essa pessoa será alcançada ao longo desse ano, intencionalmente, né? Através do amor salvador de Cristo. Eu não sei o quanto que você tem acompanhado aí as notícias a respeito da vacinação. Nosso país já é o 8º país no mundo que mais vacinou pessoas, né? Já passaram de 2 milhões de pessoas vacinadas. Na nossa cidade aqui, até ontem, 1.900 e pouquinhas pessoas já foram vacinadas. E eu estou torcendo para a hora que alguém falar assim, Tiago, chegou a sua vez. Eu não vou furar fila não, mas eu estou torcendo, vou lá, né, vou fazer uma marquinha aqui e falar, não erra não, é aqui mesmo, né? Porque eu quero ser vacinado. Vai chegar a minha vez. Qual que é o nosso objetivo com essa série? Despertar no meu coração e no seu coração, né, a necessidade de nós evangelizarmos e compartilharmos o amor de Deus com uma pessoa. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso desejo. Que uma pessoa, através da sua vida, possa ser alcançada ao longo desse ano. O Evangelho, ele tem sido uma das palavras mais faladas. O Evangelho tem sido uma das palavras mais comentadas nos últimos anos, nos círculos das igrejas, nos círculos cristãos. Uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja centrada na pregação do Evangelho. A preocupação de uma igreja que ela é centrada no Evangelho, ela é cuidar das pessoas. Júlia, dá um pouquinho de retorno para mim. Nós não podemos nos desviar do Evangelho. Uma igreja, ela não pode se desviar. E olha só como que é fácil nós nos desviarmos do Evangelho. Nós, aos poucos, nós vamos construindo outras coisas.
e a gente vai se engajando. Vamos distribuir cestas básicas. É missão da igreja distribuir cesta básica? Claro que é. O problema é quando nós perdemos a nossa missão e nós nos engajamos apenas em distribuir cestas básicas. Uma igreja ela pode abrir uma escola, uma creche? Claro que ela pode. O grande problema é quando nós dedicamos toda a nossa força, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos em montar uma escola, e a vida da igreja ela fica em torno dessa escola, em torno dessa creche. Muitas igrejas elas têm perdido a sua preocupação com o evangelho e elas têm tornado outras coisas. Às vezes é a história da igreja, o passado da nossa igreja. Às vezes isso vai fazendo com que a gente vá se desviando do evangelho. Porque na época do pastor tal, porque esse banco aqui, você sabe quem doou esse banco? Foi a família tal. A mesa da ceia foi a família tal que doou. E a gente vai muitas vezes se desviando da finalidade que Deus nos chamou, que é compartilhar o evangelho com outras pessoas. Mas então tem uma pergunta que eu queria fazer com vocês aqui. O que é evangelho? Nós falamos esses dias aqui. O evangelho ele é determinante, não só para a igreja, mas especialmente para a sua vida. E nessa noite eu queria que você tivesse isso no seu coração, em meio a tantas definições, em meio a tantas tentativas de definirmos o que é o evangelho. Eu queria convidar você para olhar junto comigo e buscar na Bíblia, porque tudo aquilo que nós vamos fazer tem que estar na Bíblia. Tudo aquilo que nós vamos conversar tem que estar na Bíblia. Não adianta nada nós estarmos aqui nesse ambiente aqui essa noite se não tem respaldo bíblico. Não adianta nada tudo aquilo que nós falamos, cantamos, se não tem respaldo bíblico. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Você pode abrir na sua Bíblia, você pode abrir no seu celular, no seu tablet, ou acompanhar comigo aqui na projeção, se você conseguir ler lá na projeção, né? Na minha idade já não consegue mais. Eu tenho que subir aqui para ler, ó. Agora eu consigo ler. Mas ainda bem que eu tenho a minha colinha aqui. Lucas capítulo 5, versículo 27 até o versículo 32 é o texto que eu queria compartilhar com você nessa noite. Diz assim, depois disso Jesus saiu e viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o: venha comigo. E Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar na sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo estão dando andando com essa gente desonesta, essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu: quem precisa de médico? Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os de casa, que se acham justos. Olha só, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, ele inicia aquilo que a gente chama de um processo de discipulado, né? Um discipulado onde os discípulos, eles foram seguidos, né, da cura de um leproso. Os discípulos, eles viram, né, a cura de um paralítico. Na sequência, o livro de Lucas, ele relata que Jesus, ele viu um homem publicano. O que é um homem publicano? E ele faz o convite que muda completamente a sua vida. O publicano era um homem que recolhia impostos e ele pagava esse tributo para Roma. Era um homem mal visto pela sociedade. Os filhos do publicano levavam bullying na escola. Olha o publicano aí, o que está roubando a nossa família, o que está roubando a nossa nação. O publicano não podia ir no shopping em paz. Se você estava andando na rua e vinha um publicano na sua direção, você mudava, as pessoas mudavam de direção para não cruzar com um publicano. O famoso pintor italiano Caravaggio, ele pintou uma cena no seu quadro chamada assim, O Chamado de Mateus. Depois eu mando lá no grupo da igreja. Mas desde 1600 essa obra, ela integra as obras de uma capela lá em Roma.
E vale a pena, talvez, depois ao longo do seu dia, você puxar no seu celular, no seu computador, essa obra e analisar os detalhes apontados pelo artista Caravaggio. Levi também é chamado de Mateus. Levi era publicano. Publicanos e pecadores eram consideradas pessoas não santas. Publicanos e pecadores eram considerados pessoas impuras. Diferente de outros tipos de pessoas do povo judeu, como os fariseus, né? Como os discípulos de João Batista, que eram considerados pessoas boas, pessoas moralmente corretas. Mas observe que assim como o paralítico imediatamente foi curado lá em Lucas capítulo 5, assim ele levantou, e assim ele pegou a sua cama, e assim ele foi para sua casa, após Jesus declarar o perdão dos seus pecados. O chamado homem, ele se levanta, né? Levi também é chamado por Jesus. Ele fala assim: olha, eu quero fazer de você o meu discípulo, eu quero transformar a sua vida, porque quando a gente se encontra com Jesus, é impossível a nossa vida não ser transformada. E o que Levi faz? Ele está lá na sua coletoria, ele está lá na sua cabine, ele está lá no seu guichê, onde as pessoas elas iam pagar impostos para ele, e Jesus ele passa e fala assim: eu quero mudar a sua vida, e segue, para tudo que você está fazendo aí e me segue. O que Levi faz? O que Mateus faz? Ele para tudo, porque quando Jesus ele nos chama, o chamado de Jesus transforma a nossa vida. E aí esse texto aqui que nós lemos, ele traz alguns pontos que eu queria refletir com você nessa noite. O primeiro ponto é esse: o Evangelho é uma boa notícia. E talvez essa seja a maior definição daquilo que é o Evangelho. Evangelho é uma boa notícia. Isso remete à figura de um mensageiro que anuncia um evento histórico, um evento que está determinado a acontecer. Talvez pudesse ser na época de Jesus a vitória de uma batalha ou a coroação de um rei. Uma pessoa, o mensageiro, quem que era? Era aquele que ia levar uma boa notícia. Imagina, nosso povo venceu a batalha. Como que eu fiquei contente naquele domingo que houve a transmissão lá, parecia jogo de futebol, né? Se bem que hoje tem algumas pessoas aí na igreja meio tristes hoje, né? Mas tudo bem. Mas aquele dia lá que estava tendo a transmissão da Anvisa lá, falando da vacina aqui para o Brasil, eu estava sentado lá e a Luísa chamando eu para almoçar, falando: não, agora não, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho, eu quero saber se vai ser aprovado, eu quero saber se não vai ser aprovado, né? Imagina, e aqueles caras lá, eles eram os mensageiros, eles eram as pessoas, né, para trazer uma boa notícia para nós. O Evangelho é o anúncio de que o que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. O que é o Evangelho? Evangelho é o anúncio do que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história da minha vida, na história da sua vida. Então, quando nós falamos aqui de Evangelho, nada mais é do que o anúncio de que Deus realizou algo através de Jesus para trazer salvação para mim e para você. É isso que é o Evangelho. É a gente que vai complicando. O que é o Evangelho? A gente vai falar: não, mas que tipo de Evangelho? O Evangelho que fala lá na Igreja Católica? O Evangelho que fala na Igreja Presbiteriana Independente? O Evangelho que fala na Metodista, na Batista, né, na Testemunha de Jeová? O que é o Evangelho? O Evangelho, na verdade, é quando Deus ele fala para nós: eu tenho salvação para você, eu tenho salvação. A sua vida pode estar perdida, você pode estar cheio de problemas, você pode estar num lamaçal de pecados, mas eu tenho uma boa notícia para você: há transformação na sua vida, há salvação, você não tem a última palavra final, os seus problemas não têm a palavra final, porque eu vou providenciar o Cordeiro que é Jesus.
E a Bíblia ela fala que isso não é um anúncio que nós podemos fazer. Nós não podemos conquistar a salvação. Nós não podemos conquistar a salvação. Não é pela força nossa, não é pela nossa inteligência, não é pelo tempo que nós temos de igreja, não é se nós viemos na igreja, a gente vem, eu vou na reunião de oração que não vai ninguém, eu vou na escola dominical que vai um pouquinho só de gente, sabe? Não é por isso, eu sou dizimista, eu dou dízimo todo domingo lá, o pastor falou lá que a arrecadação da baixa, não é culpa minha, porque eu sou fiel. A salvação ela não vem por isso. Salvação nós só podemos aceitá-la. É Jesus quem oferece ela de graça. De graça para mim e para você. O Evangelho então é uma excelente notícia. É uma excelente notícia de algo que já aconteceu e que é capaz de nos transformar. Isso que é o Evangelho. Sabe, nesse período de vacina, eu tô animado, eu não sei o quanto você está animado, mas eu fico tão contente de ver alguns amigos já tomando, né? E todo mundo vai postando, né? O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez na cruz. Assim como muita gente está contente por ter tomado a vacina, o Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez na cruz em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então, toda a nossa história, ela converge para isso, ela vem para isso. A nossa vida ela é transformada a partir daquilo que Jesus fez na cruz. O cumprimento do plano terreno para a humanidade, o cumprimento do plano que Deus tinha para homens e mulheres, foi cumprido naquela cruz. Deus, Ele prometeu, Deus, Ele cumpriu. Quando nós lemos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento ele vai para a cruz. Por isso que eu mudei o púlpito hoje, que é um formato de cruz. Todo o Antigo Testamento ele aponta para a cruz. Todo o Antigo Testamento ele vai falar assim: você está com pecado, você precisa pedir perdão para os seus pecados, mas você só pode ter os seus pecados perdoados se tiver um cordeiro. Precisa ter sangue derramado, precisa ter sangue, precisa ter uma oferta. Todo o Antigo Testamento vai apontando para a cruz. O livro de Mateus ele traz um texto lá de Isaías, que ele diz assim, a gente usa no Natal: o povo que andava em trevas viu o quê? Vocês que são bons de Bíblia, me ajuda aí. O povo que andava em trevas viu o quê? Grande luz. Essa é a notícia do Evangelho, que ela deve ser anunciada, que ela deve ser compartilhada, sabe? Tornar-se conhecida por todas as pessoas. Paulo ele vai falar assim que a fé ela vem por ouvir. A fé ela vem por ouvir. A palavra de Deus desafia eu e você a falarmos do Evangelho, a falarmos das maravilhas do Evangelho. A presença do Jesus encarnado diante de Mateus. Qual que é o chamado de Jesus para Mateus? Ei Mateus, o que você está fazendo aí? Jesus, eu estou cobrando aqui do povo judeu. É débito ou crédito? Não, pode pagar do jeito que você quiser. Mateus, mas é o seguinte, para tudo aí, me siga. O que Mateus faz? Para tudo. E ele segue Jesus. O siga de Mateus é o anúncio do Evangelho. Quem era Mateus ou Levi? Ele não era conhecido pela sua piedade. Se você não tinha dinheiro lá, você podia ser preso. Seus filhos podiam ser presos. Sua esposa podia ser presa. Sua sogra podia ser presa, dependendo até compensa, né? Manda a sogra lá, a sogra pagar minha conta, né? Não tinha nada na vida de Mateus que falava assim: esse cara aí, é um cara bom. Esse cara aí é diferente. Ele não merece passar por isso. O que o Evangelho de Mateus nos diz? O que nós aprendemos com esse chamado de Mateus? Não é quem nós somos. A salvação não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Jesus fez. Então o que é o Evangelho? É uma boa notícia. Jesus entrou na história da humanidade e trouxe salvação. E se você está aqui essa noite, presencialmente ou pela internet, nos acompanhando, e você já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que é o Evangelho?
é aquele momento em que Jesus entrou na história da minha vida e falou assim: Tiago, me segue. Me segue que eu tenho um plano fenomenal para você. Eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Mas evangelho também tem uma segunda implicação que eu queria compartilhar com você. É deixar. A primeira coisa do evangelho é a boa notícia, mas a segunda é deixar. E esse texto aqui, o objetivo é a postura de Levi. O que me chama a atenção nesse texto é a postura de Levi, né? Quando ele é confrontado por Jesus: ei, para tudo aí, me segue. O que ele faz? O texto diz assim: ele levanta e deixa tudo. Então, isso aí mostra uma postura de radicalidade da vida, da quem é discípulo de Jesus. Se Jesus transformou a sua vida, o que Jesus nos pede? Deixa tudo e me segue. Muda o seu estilo de vida, muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir. Para Levi, o chamado de Jesus ao discipulado fala assim: eu quero mudar valores essenciais da sua vida, eu quero mudar valores essenciais da sua rotina, inclusive do seu trabalho, inclusive daquilo que você faz. Levi, ou Mateus, como um cobrador de impostos, ele tinha comprometido a sua ética, porque a forma como que ele se relacionava com os seus compatriotas, ele cobrava com juros abusivos. E o que Jesus fala para ele? Eu quero mudar o seu trabalho, eu quero mudar a sua rotina, eu quero mudar a sua agenda. E quando a gente recebe a boa notícia do Evangelho, o homem que era cobrador de impostos, ele é chamado para deixar tudo. E ele deixa tudo e ele segue Jesus. Sabe qual que é o mais interessante dessa história? Jesus não fala para ele: ó, para de ser aí publicano aí, para de trabalhar coletando impostos aí e vem aqui que a gente vai cantar uma música, nós vamos montar um grupo legal aqui, nós vamos viver disso aí, e o dinheiro que nós precisar vai ser, nós vamos pescar e vai estar lá dentro do peixe. Jesus não fala nada disso para ele. Jesus não faz nenhuma observação a respeito da vida de Mateus. Ei, ó, você tem uma vida meio escura aí, hein? Eu vi o que você fez aí. Jesus não fala nada. A única coisa que Jesus diz para ele é o quê? Ei, Mateus, segue eu. Bora. A turma mais nova fala isso, né? Bora. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E quando Mateus ou Levi deixa tudo, ele está rompendo com o seu passado. Quando Levi ele segue Jesus, ele abandona tudo aquilo que paralisava a sua vida, tudo aquilo que deixava a vida de Levi sem sentido, sem perspectiva, sem propósito, e traz uma nova perspectiva para a sua vida, que é a salvação através de Jesus Cristo. A salvação, o que é salvação? Salvação é a manifestação da graça de Deus. Mas ela é de graça. Mas o discipulado, ele custa tudo. Seguir Jesus custa tudo. Tim Keller, ele diz isso: o Evangelho é: eu sou aceito por Deus e através de Cristo, portanto eu obedeço a Deus. Isso é Evangelho. O que é a religião? A religião é: eu obedeço a Deus, portanto eu sou aceito por Deus. Você consegue ver a diferença? Evangelho é: eu sou aceito por Deus porque é através de Cristo. Eu só sou aceito por Deus através de Cristo, portanto eu obedeço a Deus, porque eu fui aceito, porque a minha vida mudou, porque Deus apagou o meu passado, Deus perdoou os meus pecados, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu um novo sentido, Ele me deu um novo rumo para a minha vida. E agora então eu mudei a minha vida e obedeço a Deus. É isso que é o Evangelho. Mas ele tem um custo. E eu queria que você assistisse um vídeo aqui comigo.
O que é que precisa mudar na sua vida essa noite? Lembra, o evangelho é de a gente deixar, e às vezes a gente está agarrado em alguns pontos da nossa vida. Tem um vídeo muito interessante aqui que eu queria que você assistisse comigo. Duda, apaga mais um pouquinho das luzes aqui, para a gente ver se melhora. Tá bom? Pode apagar tudo que o vídeo vai para a internet também. Let me ask you something, John. What do you think you need to do to change your life? Move to Africa, become a missionary? No, John. I don't think that's for you. How about just letting go of some things? Think that would help? The way your things are going in your life? Good point. Okay, well, let's start with your money. What do you got? On me? $20. John. What? I did not know that was there, honest. Oh, hey, by the way, happy birthday. I saw you got yourself an early birthday present. Oh yeah, it's brand new. It's a 2008. I just got it. It's got heated seats, a DVD player, XM radio, OnStar. It's a really nice car, John. I can't believe I'm doing this. You're doing great. So what's in your briefcase? Oh, just work stuff. Laptop, ID card, reports. I'll take your job. You can have it. No, I'm serious. Give me your job. Let it go. It's my livelihood. You're talking about here. I don't make a lot of money. I got to support my family. I've got a lot of bills to pay. I've got insurance and a mortgage. You do have a really nice house, John. I really like that addition you put on the back. Personally, I would have went with cranberry in the den, but that's just me. You want my home, don't you? That's a lot to ask. No one's twisting your arm. What, my money, my job, my car, my home? What's next? My family? You do have a good-looking family, John. I don't. We just got this picture done. My family? Seems like a lot to ask, huh? You think? Debbie and the kids? Okay. Here, take the picture. You know what? Here, just take my whole wallet. There. You got everything. Is that enough? It's everything I own. I've got nothing left. There's one more thing. No, there isn't. I've got nothing left. You've got it all. Yes, there is. All that's left is me. Right here. This is it. That should do it. You want me? Why? What could you possibly do with me? You'll be amazed. Okay. All right, I'll do it. You can have me too. Feels better already, doesn't it? Yeah. Yeah, actually it does. So now what? Now we can begin. What are you doing?
I don't get it. I don't know what to say. You're welcome. Just remember something, John. These things, they really belong to me. I'm giving them to you as a gift. Use them wisely. Wait, you still have my life. Can I have that back too? Do you really want it back? No, I guess I don't. What do I do with all these now? Check in with me. I'll let you know. And John, I love you. Eu não sei se você conseguiu compreender tudo, mas Deus pede tudo para mim e para você. O Evangelho é a boa notícia, mas Deus, Ele pede tudo. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é quando a gente adere a uma agenda da igreja. E a gente acredita que nós não precisamos mudar nada nas nossas vidas. E aqui, em Lucas, Zaqueu, ele entendeu que ele precisava mudar. Levi, ele entendeu que ele precisava mudar. Porque o Evangelho, ele é essencialmente uma mudança das nossas vidas, uma mudança dos nossos pensamentos, uma mudança das nossas emoções. Ser discípulo de Jesus não é apenas vir à igreja, mas é ser igreja. E por fim, o Evangelho, ele traz como consequência, a consequência do Evangelho é a boa notícia, é abrir mão, mas é seguir. O anúncio do Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo, mas ela traz uma implicação de uma mudança radical da nossa vida. Mas olha só, todo o esforço da obediência da lei pode ser facilmente confundido com legalismo. E seguir lei não é o Evangelho. Seguir lei é cumprimento religioso. Agora, seguir a Cristo como uma consequência do Evangelho é um convite a um relacionamento íntimo, profundo com o próprio Jesus. Quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, nós estamos nos comprometendo a nos relacionarmos intimamente com Ele. Jesus, ele não abandona os seus discípulos à própria sorte. Mas Jesus, ele convida os seus discípulos para uma jornada pessoal com eles. E a gente vai vendo nos livros da Bíblia, Jesus, ele gasta tempo com os seus discípulos. Jesus, ele gasta tempo ouvindo eles, aprendendo com eles, recebendo deles, recebendo vida deles. E sabe o que me chama a atenção? E eu achei interessante esse texto. Mateus não era o cara mais querido da sociedade. Mateus não era aquele cara que a gente fala assim, puxa, só faltava Jesus na vida dele, porque ele está prontinho para a igreja. Mateus, ele era publicano. Isso significa que ele era um cara odiado pela maioria das pessoas. Mas quando ele encontrou Jesus, ele foi curado da paralisia que o seu coração estava. E a reação imediata de um homem e de uma mulher que tem um coração curado é querer compartilhar a mesma alegria. E aí ele prontamente ofereceu o quê? Um grande banquete para Jesus. Um grande banquete para os seus discípulos. Um grande banquete para os pecadores, para os publicanos. Porque quando uma pessoa tem um coração curado da sua paralisia,
todas as pessoas ao seu redor são bem-vindas para compartilhar a alegria daquele homem. Ano passado eu fiz 40 anos. Lá em Cerqueira César tinha eu sei que não parece que eu tenho 40, né? Parece que tem menos, né? E tinha um local fantástico lá, né? Eu achei interessante porque o senhorzinho lá, ele ligou para a Luísa. Falou assim, a gente precisa conversar. Ele alugava esse salão dele, né? O Maramá. Ele falou assim, nós precisamos combinar o aniversário do pastor. Ele não era nem membro da igreja, ele queria que a Luísa alugasse lá e pagasse. Mas se não tivesse essa pandemia, eu ia fazer uma churrascada. Ia convidar os meus amigos. Seguir a Cristo significa que a nossa vida mudou. Seguir a Cristo significa que Jesus ele traz um novo significado na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente começa a seguir a Cristo, tudo tem que mudar. Não é só vir à igreja. Tudo na nossa vida tem que mudar. Mateus ele foi paralisado pelo pecado. Mateus ele foi paralisado por um estilo de vida que ele buscava reconhecimento através da sua influência, reconhecimento através do seu poder, reconhecimento através do seu dinheiro. Mas o que ele encontrou foi um vazio de uma vida da qual não tinha sentido. Ele não se sentia acolhido, ele não se sentia amado, ele não se sentia pertencente a uma família. E é isso que o pecado faz comigo e com você. Ele quebra o nosso relacionamento com Deus, ele quebra o nosso relacionamento com outras pessoas, ele quebra o nosso relacionamento inclusive conosco. E a gente vai tentando buscar de todas as formas, de todas as maneiras, buscar a atenção de Deus, buscar a atenção das pessoas. Na verdade, a pessoa mais frustrada é eu e você, porque nós não nos encontramos de fato com Jesus. Você pode falar, não, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu seria mais feliz. Eu pergunto, será? Será que eu e você seríamos mais felizes se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro? Olha para os artistas. Olha para o pessoal rico. Essa semana, ontem, um jogador de futebol se suicidou. Dinheiro não é problema para essa turma. Não sei você, mas eles não são como eu. Quando vai abastecer o carro, abre o aplicativo do cartão de crédito e vê o quanto que eu posso pôr de gasolina. Eu sei que com você é um pouquinho melhor do que comigo. Dinheiro não é o nosso problema. O grande problema é que a gente não tem significado na nossa vida. E o pecado, ele afeta a forma como que as pessoas se relacionam com Deus. A forma como que você se relaciona com Deus. Mas a boa notícia, eu quero que você vá embora essa noite com a boa notícia, é que o Evangelho é Jesus, o Evangelho é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, a Bíblia diz que Deus nos chamou. Qual o convite de Jesus para Levi? Ei, Levi, me siga, vem aqui comigo, homem. E Levi teve a sua vida transformada. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite me segue. E se você me seguir, eu quero transformar a sua vida. O convite de Jesus para mim e para você essa noite me segue. O grande problema é que a gente é como naquele vídeo, Meu dinheiro, meu trabalho, meu carro, Jesus, eu trabalhei tanto, paguei tantas parcelas do meu carro, ele é tão precioso para mim. Jesus fala assim, me dá ele. Me dá sua casa, me dá sua família, me dá sua vida. O grande problema é que a gente fica segurando. Jesus fala assim, eu quero você por completo. Como é bom quando a gente entende isso. Que o que Jesus pede para nós é a nossa vida por completo. E quando a gente de fato entrega a nossa vida para Jesus por completo,
há transformação, a cura, a renovação, há uma nova vida. Eu queria encerrar a reflexão dessa noite com mais um vídeo. Histórias de homens e mulheres que, quando eles encontraram Jesus, pode apagar, algo transformou e algo aconteceu na vida deles. Vamos assistir esse vídeo? Amazing Grace. How sweet the sound. That saved. An alcoholic. Failure. Agnostic. Partier. Liar. Drug addict. A wretch. Like me. I once was broken, Resentful. Helpless. depressed, out of control, Abandoned. Selfish. Self-destructive. angry. Confused. Just lost. But now. I'm sober, Happy. peaceful, Grateful. free, alive. Forgiven. I'm found. I was blind. To God. To faith, to love. Pero ahora yo veo. I see that I matter. I see past my problems. I see my Savior. I see grace. Amazing Grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and raised my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Qual é a sua história essa noite? E o que você poderia falar e testemunhar essa noite daquilo que Jesus fez na sua vida? Eu acho interessante que um desses caras, ele fala assim: eu era cego, mas agora eu vejo. E seguir a Jesus é a gente falar: eu era cego, e Jesus, ele transformou, ele curou, ele ressignificou a minha vida, ele ressignificou as minhas emoções, ele ressignificou o meu relacionamento. Quando eu conheci Jesus, a minha vida mudou. É essencialmente sobre isso. Diante desse chamado, o que você precisa deixar para trás para seguir Jesus Cristo e assim experimentar o seu grande amor? O que é que você está agarrado? Quais são os valores que você está agarrado, que você não abre mão? O que é que na sua vida está te impedindo de seguir a Cristo? Essa noite o convite para você é: abre mão. Abre mão para que Jesus possa mudar a história da sua vida. Queria chamar o pessoal do Doxa. Nós vamos encerrar esse primeiro tempo aqui. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Mas eu queria que você, antes da gente celebrar a ceia, você tivesse um tempo seu com Deus. Eu pedi que eles cantassem, tocassem uma música. E eu me lembro da história da esposa de um professor que eu tive no seminário. E ela testemunhou isso para nós. E a história dela talvez não seja muito diferente da minha história e da sua história.
ela nasceu numa igreja. Ela cresceu numa igreja, casou com um cara da igreja. Esse cara se tornou pastor da igreja. E um dia ela descobriu que estava grávida. E aí ela descobriu que o bebê estava na barriga dela. Nunca ia andar. Ele estava com um problema de formação das pernas, ele nunca ia andar. E ela falou que quando ela descobriu isso, ela se afastou mais ainda de Deus. E quando o bebê nasceu, durante a gestação ela teve vontade de abortar. Quando o bebê nasceu, ela não suportava ver aquele filho, saber que ele jamais iria andar. E ela conta que um dia, antes do filho nascer, ela era uma pianista, regia o coral da igreja. E um dia ela colocou o filho dela, ele já tinha quase 1 ano de idade, colocou o filho dela na banheira, sentado, para tomar um banho. E ela saiu de lá para chorar. E desde que ela descobriu que ela estava grávida, ela nunca mais tocou piano. E naquele dia, no meio do choro, ela ouviu a voz de Jesus dizendo assim para ela: toca uma música para mim. E sabe o que ela falou? Eu não vou tocar música não. Olha só o que você fez com a minha vida. Você acabou com a minha vida. Você me deu um filho que nunca mais vai andar. Eu não consigo amar o meu filho. Eu não consigo mais sentir a sua presença. E ele toca uma música para mim. E ela: eu não vou tocar, eu não consigo tocar mais. Eu não quero tocar mais. E na verdade eu não quero mais saber de Jesus na minha vida. E mais uma vez, toca uma música para mim. E ela começou a tocar a música que nós vamos cantar aqui. E começou a tocar e chorar. E durante o tempo que ela tocava, Deus foi curando o coração dela. Depois de mais de 1 hora tocando, ela tinha se esquecido que o filho estava na banheira. Ela sentiu alguém puxando a calça dela. E ela olhou e viu que o filho dela estava andando. E naquele dia houveram 2 curas. Primeiro foi do coração dela, da fé dela, da espiritualidade dela, do relacionamento dela com Deus. E o segundo foi daquilo que Deus fez na vida do filho dela. E a partir daquele momento ela falou assim: Deus, não importa o que acontecer na minha vida, eu quero te seguir, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Queria que você cantasse essa música com a gente. Amém. Amém. Queria convidar você para se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento, encerrando nosso culto. Você que está acompanhando aí pela internet, fica de pé também, né? Dá uma esticada. A gente fica deitadão às vezes no sofá lá de casa, né? Vamos ficar de pé também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela boa notícia que o Senhor nos deu. Nós já fomos salvos, não por quem nós somos, não por quem nós éramos, mas porque Jesus entrou na história da nossa vida. Que hoje haja ressignificação das nossas vidas. Pai, se porventura alguém se encontra distante do Senhor, que haja reaproximação, que haja ressignificação, haja nova cura, haja nova transformação, ó Deus. Pai, que nós não possamos perder a oportunidade de te seguir, ó Deus. Pai, que a gente possa abrir mão de tudo aquilo, ó Deus, que a gente tem agarrado à nossa vida, seja trabalho, seja emprego, seja dinheiro, seja família, seja casa, seja carro, ó Deus, para que a gente possa te seguir. No nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos. E que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo
nosso único e eterno Deus, e o Espírito Santo, nosso Consolador, esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém.